Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo diante do televisor. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Retomamos a nossa catequese sobre a lei civil, uma das manifestações da lei moral, que está subdividida, como já vimos em centenas de programas anteriores, lei eterna, lei natural, lei revelada, antiga lei e nova lei, ou lei evangélica, e lei eclesiástica e, finalmente, lei civil. Todas essas manifestações de lei integram a lei moral, que é a grande categoria. Hoje, nós vamos tratar de uma questão bem pontual e bem atual também. Se a lei civil é uma manifestação da lei moral e quando essa lei é injusta. E quando a autoridade civil, qualquer autoridade, dá uma ordem que contraria a vontade de Deus. Como é que o cristão se posiciona diante dela? Nós temos alguns exemplos clássicos no próprio livro dos Atos dos Apóstolos. Peguemos, por exemplo, no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos, nós temos os apóstolos pregando a palavra de Deus. Isso incomoda profundamente algumas pessoas e os apóstolos são presos. A ordem é para que eles não preguem. E agora? A autoridade civil dá uma ordem, Deus Todo-Poderoso dá outra, e de pelo mundo pregai o Evangelho. Como se sair dessa? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de 26 a 29. Depois que os apóstolos são presos, segue-se. Foi então o comandante do templo com seus guardas e trouxe-os sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos e os introduziram no grande conselho, onde o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Não obstante isso, tendes enchido Jerusalém de vossa doutrina. Quereis fazer recair sobre nós o sangue deste homem. Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Caríssimos, importa obedecer antes a Deus do que aos homens. O texto não diz importa desobedecer aos homens. Quando há conflito entre a lei de Deus e a lei dos homens, antes Deus que aos homens. A preferência, portanto, é a lei de Deus, que não pode ser desobedecida jamais. No caso de conflito, prevalece a lei de Deus. Sim, lamentavelmente, a história demonstra decisões precipitadas, arrogantes, tirânicas, despóticas, de tantos governos, de tantos regimes, que entraram, e algumas entram, em conflito direto com a lei de Deus. O cristão, vendo esse conflito, diz: importa obedecer antes a Deus que aos homens. E isso, se for o caso, com o preço do próprio sangue. E isso, se for o caso, com o preço de uma perseguição cruel, descarada ou discreta, da parte daqueles que querem punir, que querem se vingar, que querem cercear a liberdade da igreja. Portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César tem autoridade no seu âmbito, mas Deus também tem autoridade. César, se lembre que é criatura. Ele e o regime do qual ele faz parte. Ele e o partido do qual ele faz parte. Quem quer que seja. A lei de Deus é suprema. E em caso de conflito, o cristão, à imitação do apóstolo Pedro, importa obedecer antes a Deus que aos homens. Se a lei de César não contradisser a lei de Deus, obedeçamos a César. Mas em caso de conflito, obedecer antes a Deus.